Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, onde daremos a continuidade do estudo das funções orgânicas e, mais especificamente, nós veremos agora os grupos orgânicos contendo a hidroxila, sendo estes aí os álcoois, enóis e fenóis. Neste vídeo, nós também daremos a sequência na correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado no volume 3, da semana 1 do terceiro ano. Para começarmos a falar sobre os compostos orgânicos de maneira geral, até então eu apresento aqui um pequeno esquema aqui dos grupos que nós já vimos, que nós já conversamos, que são esses hidrocarbonetos, são os compostos que contêm somente carbono e hidrogênio, sendo todas essas classes aqui que nós já abordamos, né? E os seus variantes cíclicos, quer dizer, as cadeias fechadas desses compostos, mas nós vamos ver que ainda existem as funções oxigenadas, que são aquelas que contêm oxigênio, e são essas aqui as funções oxigenadas aí principais. As funções nitrogenadas, sendo representadas por essas outras 4 funções aqui principais. E, além disso, nós destacamos um outro grupo, onde nós chamamos aqui de outras funções orgânicas, né? Colocamos aqui mais 4 grupos aqui principais dessas outras funções orgânicas. Então, são todas essas funções aqui estudadas aí dentro da química orgânica para termos uma base, né, da complexidade que abrange todas as moléculas orgânicas. Neste volume do PET, no volume 3, nós vamos abordar somente as funções oxigenadas, que são essas funções aqui. E mais especificamente, nesta semana 1, nós vamos abordar aí 2 funções principais, os álcoois e os fenóis. Lembrando que aqui também nós vamos falar dos enóis, uma outra classe também dessas funções oxigenadas aqui, pouco estudada, porém nós vamos retratá-la aqui nesta aula. Só para a gente ter uma base do que nós estamos falando, vamos ver aí que os hidrocarbonetos, classe que nós estudamos, são compostos, né, baseados somente em carbono e hidrogênio. Então, aqui eu tenho 4 exemplos aqui de moléculas aqui. O que nós temos que ver é o seguinte: se nós ficássemos somente no estudo dos hidrocarbonetos, nós teríamos uma classe muito pequena para o nosso estudo. E a química orgânica, ela abrange muitas outras funções. Essas funções, elas aparecem comumente juntas, né, umas às outras, misturadas, nós dizemos as funções mistas, né, aliadas aqui às cadeias carbônicas. Então, vejamos aqui que eu trouxe 2 moléculas aqui que estão em voga, né, no momento. A primeira aqui é a hidroxicloroquina, a estrutura, vejamos que aqui eu apareço aqui no meu sequenciamento carbônico com essa função aqui, que por conter o oxigênio é uma função oxigenada. Aqui na mesma estrutura eu tenho o nitrogênio, que me caracteriza que essa é uma função nitrogenada. Um outro nitrogênio, mais um nitrogênio. Aqui, né, um átomo de cloro, o que me caracteriza aí uma função do tipo que nós chamamos de haleto. Então, o estudo das funções dos compostos orgânicos abrangem, né, muitos outros componentes do meu sequenciamento, da minha estrutura carbônica. Veja aqui que para outra molécula, a molécula do ocetalmivir, do Tamiflu, eu apareço aqui, né, com funções oxigenadas, outra função oxigenada, aqui 2 funções nitrogenadas. Então, nós estudaremos separadamente cada uma dessas funções. Iniciaremos pelo estudo das funções oxigenadas, depois para as nitrogenadas e todos os seus subtipos.
Então, uma coisa que nós já falamos é que, iniciando aí os estudos das funções orgânicas contendo oxigênio, né, as funções oxigenadas, elas vão ser aquelas que contêm o oxigênio além do carbono e hidrogênio, que nós já sabemos que faz parte da nossa estrutura. As funções orgânicas oxigenadas, elas representam aí uma família enorme e muito diversificada de compostos orgânicos. Por que isso ocorre? Porque depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico de maior presença nos compostos orgânicos aí. Uma coisa que nós precisamos de definir para entender o modo com o qual o oxigênio se liga, né, na minha cadeia carbônica, é entender que esse meu oxigênio ele é bivalente. Ele é bivalente, da família 16. Ele faz duas ligações para completar o seu octeto, para adquirir estabilidade. Entretanto, veja que o modelo desse meu oxigênio ele fazer essas duas ligações pode ser através de uma dupla com um carbono, ok? Então, eu estabilizo aqui meu oxigênio, precisa de fazer duas ligações. Ele pode estabilizar fazendo apenas uma dupla com um carbono, por exemplo. Ele pode aparecer, né, fazendo as duas ligações, uma com um carbono e a outra ligação com o hidrogênio. Então, portanto, aqui é a primeira ligação e a segunda ligação, as duas ligações. Ou ele também pode aparecer fazendo essas duas ligações, né, entre carbonos. Veja que aqui eu mostro, né, três maneiras já diferentes de como esse oxigênio se conecta a sequenciamentos de carbono, a como ele se estabiliza. Então, isso aí é importante, por quê? Porque todas as funções oxigenadas que nós vamos falar, elas vão se diferenciar uma das outras ou pela posição do oxigênio, na maneira como ele encontra-se, né, conectado à cadeia carbônica, como eu quis dizer aqui, ele pode aparecer fazendo uma dupla ou duas simples aqui, uma com hidrogênio ou duas simples entre carbonos. Então, é a maneira com a qual ele conecta-se com a cadeia carbônica ou também pela quantidade de oxigênios. Então, veja aqui que eu mostro duas funções orgânicas oxigenadas que aqui ele faz, né, uma ligação simples com o carbono, e aqui está juntinho com o H, mas a gente sabe que aqui há uma ligação, que é essa ligação aqui, né, entre o oxigênio e o hidrogênio. E aqui eu mostro uma função que, além de conter esse grupo OH, igual contém aqui, ligado aqui com o meu carbono, ainda há outro átomo de oxigênio ligado a este mesmo carbono, fazendo duas ligações, uma ligação dupla. Então, veja que esse meu oxigênio aqui está estabilizado, esse oxigênio está estabilizado, meu carbono aqui está fazendo uma ligação, seja aqui qual for o ligante, se for mais carbono, se for só um hidrogênio, mas ele vai fazer as quatro ligações. E aqui, né, é a outra ligação, a segunda, a terceira e a quarta ligação. Então, isso é uma definição muito importante para a gente, para o nosso entendimento das funções oxigenadas. Veja que aí, o que nós chamamos aí de classe funcional, nesse caso, vai ser um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças em sua fórmula estrutural. E, por consequência disso, eles vão possuir também propriedades químicas semelhantes. O átomo que vai aparecer para a gente, ou o grupo de átomo característico de uma certa classe funcional, ele vai ser chamado de grupo funcional. Então, o grupo funcional caracteriza determinada classe funcional. E, se nós observarmos a fórmula estrutural de uma substância, nós podemos dizer a qual classe funcional que essa substância pertence. Para isso, então, basta que
que façamos a localização do grupo funcional existente ali na minha substância. O que nós estamos querendo dizer é que há diferentes classes funcionais oxigenadas, e neste caso eu mostro aqui como são todas elas, como eu reconheço uma classe funcional e a diferença entre elas. Veja aqui que para os grupos dos álcoois, essa primeira classe funcional oxigenada que nós vamos abordar na aula de hoje, ela é caracterizada por ter o OH ligado a um carbono. E os fenóis também é caracterizado por ter esse OH, desse jeito aqui, ligado a um carbono. Entretanto, este carbono a qual o OH está ligado é um carbono aromático, um carbono do anel benzênico. E aqui há outras classes funcionais oxigenadas, onde eu mostro seus grupos funcionais, que nós não vamos abordar no momento. Mas o que nós precisamos de visualizar aqui é que todas diferenciam-se umas das outras, ou pela maneira com a qual o oxigênio está conectado ao carbono, ou também pela quantidade de oxigênios. Veja que aqui, para a estrutura de um aldeído, eu tenho um oxigênio fazendo uma dupla ligação com o carbono. A mesma coisa para cetona, uma dupla ligação do oxigênio com o carbono. Entretanto, eles vão ter suas diferenças que nós vamos discutir depois. Agora, já para estruturas como os ácidos carboxílicos e ésteres, nós temos aí, pelo menos 2 átomos de oxigênio nas moléculas. Veja que aqui em um ácido carboxílico com um éster, eu tenho um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Ou pela maneira com a qual o oxigênio está conectado, ou pela quantidade de oxigênios eu posso diferenciar um grupo funcional de outro, que vai me dar diferentes classes funcionais. Então, baseado nisso, nós precisamos entender que, se há diferentes classes funcionais, também tem de haver o quê? Diferentes formas de nomenclatura para identificar cada uma delas. Como assim? Até então nós havíamos falado somente da função hidrocarboneto. Em todos os hidrocarbonetos que nós escrevíamos o nome, nós terminávamos a escrita do nome com a letra O. Então, hidrocarboneto O. Por exemplo, propano, butano, etano, metano. Só que nós vamos ver que agora, como me ocorrem diferentes funções, eu tenho que ter diferentes formas de nomeá-las. Por exemplo, um álcool, que é o que nós vamos ver nessa aula, todo álcool vai terminar em -ol. Aldeído terminarão em -al. Cetonas terminarão em -onas. Ácidos carboxílicos, como é um ácido, iniciará o nome da escrita pela palavra ácido e terminará com oico. Então, o que eu quero dizer aqui é que diferentes funções têm que ter terminações diferentes que me façam a identificação de qual grupo funcional pertence a essa substância. Lembrando que agora a nossa terminação para o nome da nossa estrutura em questão dessa aula será o -ol aqui, no caso para os álcoois. Outra coisa que vale também ressaltar nas características de nomenclatura é que em alguns tipos dessa nomenclatura é sugerido às vezes que se faça o uso do radical ou grupo em vez do nome do hidrocarboneto. O que eu quero definir aqui para vocês é o seguinte, que pode ser solicitado um nome através do radical ou um nome utilizando o nome do hidrocarboneto. Por exemplo,
Nós sabemos que se eu estou pedindo uma nomenclatura que faça a utilização do nome do hidrocarboneto, e se o meu hidrocarboneto correspondente possui só um carbono, ele é o metano. E se pede uma nomenclatura que faça o nome, que se utilize o nome do radical ou grupo, o grupo correspondente ao metano, o radical correspondente ao metano é o metil. Vou dar um exemplo aqui para isso ficar claro. Se eu quero sugerir um nome oficial para um álcool de um carbono, onde eu vou utilizar o nome do hidrocarboneto, eu utilizarei metanol. Agora, se eu digo para vocês que há uma nomenclatura usual que faça o nome do radical, eu terei que usar, por exemplo, álcool metílico, que é uma nomenclatura usual que nós vemos com bastante frequência. Olha aqui para o hidrocarboneto. Se é o hidrocarboneto etano e eu tenho o radical do etano, que é o etil, então, uma nomenclatura para um álcool que faça uso do nome do hidrocarboneto seria etanol. E uma nomenclatura usual que faça uso do radical do etano, ou seja, para identificar esses dois carbonos, então seria para um álcool o álcool etílico, utilizando aqui essa partícula do radical. Mas não se preocupem com isso, que quando for solicitado algum exercício nesse sentido, vocês verão essa diferença aí no nome, nessas nomenclaturas aí. Agora também nós vamos ver que, até então, quando nós estudamos somente a classe dos hidrocarbonetos, nós observávamos que havia ali uma ordem de prioridade para eu estabelecer o sequenciamento numérico da minha cadeia carbônica. E esse sequenciamento numérico, ele obedecia a seguinte prioridade. Eu tinha que olhar para o meu hidrocarboneto se ele possuía uma ramificação ou se ele possuía uma insaturação, de modo que se ele houvesse tanto uma ramificação quanto uma insaturação, eu daria prioridade para a minha insaturação. Então, a contagem dos meus carbonos começaria por um carbono mais perto de uma insaturação, dupla ou tripla ligação. Agora, como ocorre grupos funcionais, como ocorre a existência de grupos funcionais diferentes agora, de somente carbono e hidrogênio, no caso, se eu tiver um átomo de oxigênio, vai me caracterizar a existência de um grupo funcional oxigenado, a prioridade passa a ser desse grupo funcional. Então, ele é de maior prioridade. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a numeração agora ela passa a começar por um carbono que esteja mais próximo de um grupo funcional. Neste caso, seja ele oxigenado, nitrogenado. Vamos ver isso nos exemplos que nós vamos abordar aqui para entender esse esquema de nomenclatura. Portanto, agora, prioridade para a numeração do sequenciamento atribuirá o menor número para um carbono que esteja mais próximo do grupo funcional. Vamos ver aqui também que para alguns grupos funcionais oxigenados, eles vão estar obrigatoriamente localizados em carbonos de extremidade da minha cadeia principal. Já outros, eles podem estar localizados ao longo do meu sequenciamento carbônico e eu tenho que fazer aquele estudo da contagem. Será que se eu começar de um lado ou se começar de outro, qual do lado que eu vou começar que vai me dar menor número para indicar a posição desse grupo funcional? Então, é isso que nós estamos falando. Quando esse carbono for localizado na extremidade, eu não tenho essa necessidade de fazer esse estudo. Basta eu começar por aquele carbono em qualquer das extremidades que ele esteja. E para os álcoois, então, começando a falar sobre os álcoois em si. Bom, para ser álcool, para um grupo funcional ser álcool,
ele tem que ter o OH, que é essa hidroxila, que nós chamamos aqui, desse grupo hidroxila, ou hidroxi ou oxidrila, conectado a um carbono. E este carbono tem que ser um carbono saturado. Lembrando que o quê? Que esse OH aqui, ele é isso aqui, né? Esse oxigênio ligado com o hidrogênio aqui. Então, portanto, para pertencer à função álcool, o carbono pelo qual a hidroxila deve estar ligada é um carbono saturado, ou seja, este carbono aqui ele só pode fazer simples ligações. Veja só alguns exemplos aqui de álcoois. Aqui eu tenho esse OH ligado nesse carbono, e esse carbono só faz simples ligações, é um carbono saturado, né? Aqui nós temos esse OH ligado a este carbono, e este carbono também faz só simples ligações, é um carbono saturado. E aqui eu tenho um álcool também, este OH ligado a este carbono, todas ligações simples. Percebam que, mesmo que aqui há uma insaturação, uma dupla ligação, essa dupla ligação não pertence a esse carbono que está fazendo a ligação com a hidroxila. Então, portanto, esses todos são exemplos de álcoois, porque o que interessa é que este meu carbono seja um carbono saturado. Veja aqui o que não são exemplos de álcoois. Veja só essa minha hidroxila aqui conectada a este carbono, mas este carbono realiza uma dupla ligação. Neste outro exemplo eu tenho o OH e este carbono aqui realiza uma tripla ligação. E este OH aqui ligado a este carbono é um carbono do anel benzênico. Nós sabemos que este carbono aqui onde eu estou marcando faz uma dupla ou com esse carbono aqui ou com esse carbono aqui, né? Porque essa estrutura tem duplas e simples alternadas. Então, todos são exemplos aí de carbonos insaturados, o que faz desses três exemplos não serem álcoois, tá bom? Aqui o que eu quero mostrar são exemplos já de álcoois, né? Antes de falarmos de nomenclatura, álcoois bem comuns e suas diferentes formas de serem visualizados. Então, aqui eu tenho o metanol, bom, que é um álcool de somente um carbono. Eu quero mostrar para vocês que ele pode ser visualizado assim, com a sua estrutura completa, né, com o seu esqueleto completo, a sua fórmula estrutural. Dessa maneira aqui, com a forma estrutural mais simplificada, ó, H3C, OH, ou seja, eu agrupei aqui os três hidrogênios, H3C, OH. E também aqui essa representação aqui de modelo de bola e bastão, onde eu vejo aqui que comumente o oxigênio, em muitas formas dessa representação, vão aparecer para a gente de cor vermelha. Em muitos exercícios aparecem assim, o oxigênio sendo representado pela cor vermelha. Aqui para o etanol, nós temos então um álcool de et, 2 carbonos, simples ligação, então um álcool, porque termina em ol, de 2 carbonos. Outra representação para ele pode ser assim, ó. Eu mostro esse primeiro meu carbono aqui, H3C, porque ele tem 3 hidrogênios. Esse outro carbono aqui, CH2, e aqui OH. Este também pode aparecer dessa forma aqui de representação, o etanol. C2, ou seja, agrupei os 2 carbonos, H5, os 5 hidrogênios aqui que estão ligados em carbono. E aqui eu vejo aqui que eu tenho no final o OH, ou seja, para eu identificar que essa função é um álcool, que eu tenho um OH, eu preservo, né, essa terminação OH. Então eu agrupo aqui carbonos e hidrogênios que fazem parte da estrutura carbônica em si, e aqui eu tenho a terminação com OH. Continuando aí, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós estamos falando de álcoois, por exemplo, o metanol, o etanol, pode ter o propanol. Mas nós vamos ver que, neste caso, embora o etanol seja chamado, né, geralmente apenas de álcool, quando eu vou comprar álcool, eu vou abastecer de álcool.
nós vamos ver que etanol é um tipo de álcool. Álcool é aquela palavra, né, que denomina toda a função. Para nós, os químicos, né, o termo, então, álcool, ele engloba toda uma classe funcional de compostos que contém a semelhança estrutural de apresentar o grupo OH ligado ao carbono saturado. Exemplo, nós temos aqui essa estrutura enorme, composta somente de carbonos e hidrogênios, né, mas que aqui no final aparece um OH, o que faz com que toda essa minha estrutura aqui pertença, né, que toda essa minha estrutura pertence à classe funcional álcool. E essa aqui é a molécula do colesterol. Veja que terminou em ol, representa que tem um álcool. Outra molécula aqui interessante também é o mentol, uma substância utilizada em balas para dar a refrescância, o sabor de menta. Então, aqui eu tenho uma estrutura toda baseada em carbonos e hidrogênios, mas que aqui me aparece o OH conectado a este carbono aqui, o que faz com que toda essa estrutura pertença à classe funcional álcool. Então, o termo álcool, ele designa vários tipos de álcoois. O etanol é apenas um deles. Agora vamos começar, de fato, a ver um pouco sobre a nomenclatura de álcoois e alguns exemplos antes de partirmos para os exercícios. Vejamos aqui, como já discutimos, eu trouxe a estrutura do metanol e do etanol. Então, o que eu tenho na minha nomenclatura? A primeira parte do fragmento aqui do meu nome, o prefixo, é a quantidade de carbonos, então, portanto, para o metanol 1. A segunda parte, a mesma coisa que nós já estudamos, a partícula intermediária, esse infixo aqui que determina, né, o tipo de ligação. Então, nós sabemos que o metanol só há ligações simples, então, portanto, an. E a terminação ol, de álcool. Aqui, para o etanol, a única diferença é que eu tenho 2 carbonos. A ligação entre esses 2 carbonos também é uma ligação simples. E como tem a função OH, a terminação é ol, representando o álcool. E agora, quando há a possibilidade, né, de mais de uma posição para esse OH, quer dizer, o OH, a hidroxila, ela pode percorrer a minha cadeia, o meu sequenciamento carbônico, eu preciso de indicá-lo por meio da numeração, coisa que nós já fizemos, tanto para as insaturações quanto para ramificações. Então, a numeração dos carbonos, ela é feita também sempre agora começando pela extremidade mais próxima do grupo OH. Veja que aqui nesse exemplo eu coloquei o OH aqui, neste carbono. Esqueçam a numeração aqui, mas o que eu quero dizer é que este OH está aqui neste carbono, mas ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui. Então, eu costumo dizer que o OH é um grupo que ele percorre qualquer aqui, ele pode estar em qualquer átomo de carbono. O que eu tenho que fazer é indicar a posição dele. Então, portanto, ele é um grupo que eu preciso de identificar a posição. E como eu identifico a posição? Fazendo a contagem da numeração. Perceba que se eu começar aqui por este carbono, eu vou atribuir a esse carbono onde está conectado o OH o número que? O número 2. Começando aqui, né? 1, 2. Agora, se eu começar nesse sentido, eu vou ter que o meu OH vai estar aqui neste carbono assinalado aqui de 4. Então, portanto, essa numeração aqui de cima de azul é a numeração incorreta, sendo a numeração correta a de baixo, onde vai dar o meu número 2 para o OH. E como que fica aqui a nomenclatura? Eu coloco a quantidade de carbonos, que são 5 carbonos, então, pente, o tipo de ligação que há entre os carbonos, que são todas ligações simples, então, an, e entre o tipo de ligação e a função química, eu coloco a numeração da minha função, que é a posição 2, a posição do grupo hidroxila. Então, outra coisa também que nós precisamos de ver é que, de acordo com a regra, o correto é pentan 2-ol.
e não pentan 4-ol, ou seja, menor numeração atribuída para a posição do grupo OH. Outros exemplos aí, veja que aqui eu tenho propan 1-ol, então esse 1 aqui registra a posição do grupo OH, aqui o OH na posição 2, no carbono de número 2, então prop 3 carbonos, an simples ligação, 2-ol. E se houvesse uma ramificação na minha cadeia? Mesmo que haja ramificações, nós estudamos lá através daquele ordem de prioridade, que a prioridade vai ser dada ao grupo OH. Então veja que naquele exemplo anterior foi adicionada uma ramificação. Mesmo que seja adicionada essa ramificação, eu dou a prioridade ao grupo OH. Então, portanto, eu começo a contagem por este carbono aqui. Por que por este carbono? Porque este carbono está mais próximo do grupo OH. Mesmo que a ramificação esteja mais longe, mesmo que a ramificação esteja mais longe, eu tenho que priorizar, no caso para os álcoois, a posição do grupo OH. Ou para qualquer outra função também oxigenada, eu priorizo a posição do oxigênio. E como fica a nomenclatura aqui? Começo pelo radical, por quem está de fora da minha cadeia, que é o metil no carbono 4, visto que essa contagem aqui em rosa é a numeração correta, então 4-metil, tracinho, pente, que são os meus 5 carbonos, que é aqui, an, simples ligação entre todos esses carbonos, e 2-ol. Por que esse 2? Porque é a posição do grupo OH, 2-ol, do grupo álcool. Outros exemplos aqui, vejam que mesmo que eu tenha duas ramificações aqui neste carbono, comecei a contagem por este carbono aqui, porque este carbono está diretamente ligado aqui ao grupo OH. Então fica 3,3 dimetil, but, an, 1-ol. Para este outro aqui, eu vou ter este carbono aqui, o OH ligado neste carbono aqui. Então, portanto, o sentido, o início que eu começo a contar é por este carbono, por essa extremidade, ficando então a minha cadeia principal com 5 carbonos. E se eu descesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, também seria um maior sequenciamento de carbonos, entretanto, essa estrutura aqui passaria a ser um radical inteiro. Ela sendo um radical inteiro, eu vou ter uma cadeia com só uma ramificação. E se eu fizer a contagem nesse sentido, eu vou ter aqui essa ramificação e essa ramificação, duas ramificações. Então, portanto, uma outra escolha da cadeia principal, que nós já vimos discutido, é que a cadeia principal ela deve ter maior número de ramificações. Portanto, eu começo o nome dessa minha cadeia com o etil, pela ordem alfabética, 3-etil, não é porque a posição 3 é primeira, por causa do nome etil. Depois 4-metil, esse metil no carbono 4, pentan 2-ol, o OH ligado ao carbono 2. Outros exemplos aqui de ramificados e ramificados cíclicos. Veja que aqui na minha contagem eu comecei aqui por este carbono aqui sendo o carbono 1, porque ele é o carbono onde está o OH. Então, quando for cíclico, eu sempre vou atribuir esse número 1 aqui ao carbono que esteja com a minha função principal, a minha função orgânica oxigenada nesse caso. E eu começo a contar. Veja que neste outro exemplo eu comecei daqui, ó, 1, 2, 3, para atribuir ao isopropil a posição 3, porque se eu começasse ao contrário, este aqui seria o 1, aqui seria o 2, o 3 e o 4. Daria maior número para o isopropil, eu quero um menor número para o isopropil. Então eu tenho que, de certa forma, privilegiar a posição do grupo principal, mas tentar também atribuir menores números a todos os outros substituintes ou grupos existentes da minha cadeia carbônica. Aqui a estrutura ficou sendo 2-metil,
ciclohexan-1-ol, porque são 6 carbonos, e aqui o 3, isopropil, ciclopentan-1-ol. Também há estruturas em que o grupo OH aparece mais de uma vez, que são as estruturas dos poliálcoois. Nesses álcools aí, as posições dos grupos OH, elas são fornecidas pelos menores números possíveis, e essas quantidades aí vão ser indicadas pelos sufixos diol, triol, assim como nós fazíamos lá quando havia um trimetil, um trien, né? Um dien. Então eu tenho que colocar essas partículas aqui que indicam quantidades, di, tri. Veja que, por exemplo, que eu também posso usar este modelo para classificar os álcoois. Se eu tenho um álcool com só um OH, eu chamo ele de um monoálcool. Um álcool com 2 OHs, eu chamo ele de um diálcool. Com acima de 3 ou mais, eu chamo ele de poliálcool. Então, para essa estrutura aqui, como seria o nome desse diálcool? Seria o etanodiol, ou também etan 1,2 diol, né? Porque eu tenho um álcool no carbono 1, no carbono 2, qualquer um deles que seja. Por isso não faz sentido aqui nesse primeiro nome, eu posso chamar de ou esse, atribuir as nomenclaturas, as numerações aqui. Agora aqui eu tenho que atribuir a numeração, porque eu posso, meu OH, lembra que eu falei para vocês, ele pode estar aqui nessa posição 2, ok? Na posição 4 aqui, e aí eu começaria a contar de cá. Entretanto, eu vou começar por esse carbono aqui, por isso que esse carbono está em uma extremidade e ele já tem um H. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos but, os OHs estão nas posições 1 e 3. Essa nomenclatura aqui é o modelo antigo, que também pode aparecer, pus para mostrar para vocês. Começando aqui com as posições do grupo ol no começo aqui do nome da estrutura. Então, 1,3 butanodiol, embora esteja em desuso, né, esse modelo aqui, pode aparecer em alguns exercícios. O mais correto, né, é que apareça aqui a numeração antes da função. No caso, para esse poliálcool aqui, ele seria o 1,2,3 propanotriol, né? Ou propan no 1,2,3 triol, que é o glicerol, a glicerina, aquela molécula precursora das reações lá de esterificação, de saponificação mais exclusivamente. A presença de alguns álcoois em nossa vida, aqui já encerrando o nosso estudo, passando para uma parte mais do cotidiano, nós vamos falar de alguns álcoois, principalmente do metanol e do etanol, basicamente, mas é que nós vamos ver que uma característica do metanol, diferente do etanol, por causa da diferença de apenas de um carbono, é que o metanol é extremamente letal. Veja que a dose dele é de 0,07 gramas por quilograma de massa corpórea. Ou seja, meia colher de sopa de metanol pode causar a morte por intoxicação de uma pessoa de 60 quilos. Então, ele é extremamente letal. Em produções de cachaça, em produções de aguardente, a pinga, o que se verifica nas doses, nas quantidades produzidas, é se há quantidades relevantes de metanol. Porque na produção da cachaça são produzidos vários tipos de álcoois, não só o etanol. Então, o que importa, o que aconteça é que este metanol esteja em quantidades mínimas, não letais. Outra característica aqui do metanol, quanto às suas características físicas, é que ele tem uma temperatura de fusão de congelamento da ordem de menos 97 graus Celsius e um ponto de ebulição de 64,7 graus Celsius. E ele é solúvel em água de maneira infinita.
O metanol ele é utilizado aí como combustível de aviões a jato e carros de corrida, mais especificamente da Fórmula Indy. Outra característica do metanol é que, assim como o etanol, ele é inflamável, só que a diferença é que a chama do metanol não é possível de ser visualizada, é um fogo invisível. O etanol, nós sabemos, né, que ele é muito comum, principalmente no Brasil, que é um grande produtor. Então, no Brasil, a maior parte desse etanol ele é produzido para ser utilizado como combustível dos veículos. E uma de suas vantagens aí com relação à gasolina é que sua queima não produz dióxido de enxofre. O que nós vamos abordar nos exercícios falando se ele é um combustível, se ele pode ser considerado um combustível limpo ou não. Então ele já apresenta vantagens aí com relação à gasolina nesse sentido. O etanol ele é obtido através da fermentação da cana-de-açúcar, um processo, né, entendido ao todo como um processo biotecnológico. Aqui a estrutura do etanol. Veja que a temperatura de congelamento é menor do que a temperatura do metanol e a temperatura de ebulição é maior do que se comparada ao metanol. Sua solubilidade, né, em água também é infinita. Outros usos aí dos álcoois em nossa vida aí, ou do etanol que eu quis destacar aqui, e também coloquei aqui um outro álcool, que é o álcool isopropílico, o propan-2-ol. Mas o etanol, ele pode ser utilizado, né, domesticamente. O álcool líquido, que nós sabemos que ele é utilizado como um produto de limpeza, como desinfetante. Em produtos de higiene, como o álcool 70%, que nós estamos utilizando neste período como higienizante das mãos, né, desinfetante de mãos. Na indústria, ele pode ser utilizado como solvente para tintas, vernizes, perfumes. E nas bebidas alcoólicas, todas as bebidas alcoólicas contêm aí um certo teor de etanol, diferenciando, claro, pelas bebidas, né? Se for cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka. Aqui eu quis destacar aqui o álcool isopropílico, o propan-2-ol, tem esses dois nomes, sendo esse nome aqui o nome oficial e este aqui o nome usual. Então, o álcool isopropílico ele também pode ser utilizado como função, né, de desinfetante, em substituto ao etanol, porque o propanol tem 3 carbonos e o etanol tem 2, mas ele também é indicado para essa função. Entretanto, ele é mais caro, o seu uso é mais restrito também à limpeza e asepsia de equipamentos eletrônicos. Então, portanto, para a limpeza de celulares, de tablets, ele é mais indicado para essa função. Vamos agora pegar um gancho já para irmos para as outras funções. Eu quero que vocês reparem aqui que nos exemplos, olha, nós já discutimos aquilo quando nós estávamos falando no início em álcoois, que para ser um álcool ele precisava estar ligado ao OH a um carbono saturado. Então nós vamos ver que nem todos os compostos que apresentam aí o grupo hidroxila, o grupo OH, eles vão ser considerados álcoois. Veja aí nos dois exemplos aqui que eu trouxe, nós temos aqui este meu OH ligado a este carbono, só que esse carbono faz uma dupla ligação, o que faz com que essa função não seja um álcool. Ela é um enol. O enol é um composto instável, tá bom? Isso aqui a gente estuda muito esses casos em isomeria, porque essas estruturas elas não gostam, né, energeticamente de estar nessa forma aqui de enol. Ou elas mudam para a função cetona ou elas mudam para a função aldeído. O que é visto depois lá dentro do estudo de isomeria ou mesmo dentro do estudo aqui das funções quando nós tivermos o entendimento de aldeídos e cetonas. Então, essa função aqui ela é instável, então é uma função até rara assim, de se
fazer o estudo, abordar o estudo dela como sendo o enol. E aqui nós temos essa outra estrutura, que é a estrutura de um fenol, onde eu tenho o OH ligado a este carbono. Este carbono é pertencente ao anel benzênico. Então, portanto, essa estrutura aqui não é um álcool, ela é um fenol. O OH está ligado a um anel benzênico. Então, reparem que nem tudo que tem OH é um álcool. Aqui nós temos um enol e aqui nós temos um fenol, que são todos, incluindo os álcoois, objetos de estudo dessa aula. Os enóis. Veja aqui que eu trouxe aqui estruturas a molécula do etenol, que é esse álcool de 2 carbonos que nós vimos na estrutura passada. Uma outra estrutura aqui é o propenol, com 3 carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Esse meu OH, esse meu oxigênio está ligado a este carbono aqui. E este carbono ele está fazendo uma dupla ligação com este outro carbono aqui. Na estrutura da vitamina C, eu apareço aqui com uma forma do enol. Aqui eu tenho uma dupla ligação e este carbono compartilham essa dupla ligação. Ambos têm uma hidroxila ligados a ele. Então, eu tenho aqui a representação de um enol na vitamina C. Aqui, sim, eu tenho um OH e aqui eu tenho um OH. E esses dois aqui são pertencentes à função álcool. Porque este carbono e este carbono são constituídos de ligações simples. Falando aí agora, para encerrarmos o referencial teórico, sobre os fenóis. Então, os fenóis vão ser os compostos que vão apresentar o grupo hidroxila ligado diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. Então, nós temos aqui representantes esse fenol mais simples, que por sua vez ele também pode ser chamado de apenas fenol. Nós vamos ver os variantes no seu nome também. E aqui um outro fenol aqui, né, que tem 2 núcleos benzênicos. Então, em sua nomenclatura e o grupo OH, na nomenclatura oficial, ele vai ser denominado grupo hidrox e vem seguido do nome do hidrocarboneto. Então, portanto, o nome aqui para este fenol mais simples fica hidrox, seguido de benzeno, que é o nome do hidrocarboneto. Hidrox, benzeno. O hidroxibenzeno, fenol ou fenol comum, ele também vai ser conhecido aí por ácido fênico, devido à sua capacidade de reagir com bases, neutralizar. Essa propriedade é característica de todos os fenóis, ou seja, possuem relativa acidez quando comparados a outros compostos orgânicos. Veja aqui, eu trouxe as variantes nos nomes aí que se pode aparecer para grupos fenólicos. Então, ó, quando isso acontecer de haver uma ramificação, nós vamos indicar as suas posições de modo aí que se obtenha os menores números possíveis. Então, eu tenho aqui três variações para a mesma estrutura. Veja que aqui eu tenho benzeno, benzeno e benzeno. O OH aqui em cima, e aí não importa porque ele esteja aqui em cima, ele pode estar em qualquer um desses carbonos, mas como ele está aqui neste carbono é o número 1. Em todos os casos, ele é o número 1, não porque ele está aqui em cima, mas sim porque a numeração parte da posição mais próxima da função aqui do grupo oxigenado. E aqui nós temos o grupo metil. O metil na posição 2, depois ele passa para a posição 3 e aqui para a posição 4. O que eu quero que vocês vejam aqui para esses grupos de posição 2 e 3 é que se esse grupo metil estivesse aqui no carbono 6, marcado aqui como 6, esse carbono aqui já não seria o 6, ele seria agora o 2, porque a nomenclatura passaria a ter este outro sentido aqui. Este aqui o 1, normalmente, agora este aqui o 2. Eu começaria a contar no sentido inverso que está sendo demonstrado aqui, tentando atribuir menores numerações também a uma outra ramificação. Como seria o nome? Veja aqui que eu tenho 4 possíveis nomes para todas as estruturas. Aqui, então, eu tenho
o nome sugerido 2-metilfenol, 2-metil, e chamando toda essa estrutura de fenol. Ortometilfenol, essa posição 2 é conhecida pela posição orto, 1, 2. 1, 2 significa orto, quando eu tenho um anel benzênico dissubstituído, então, portanto, eu utilizo o orto. 2-metil-benzenol, outro variante também para o nome, né? Benzeno, no caso aqui, 1-ol, representando esse grupo OH. Ou chamá-lo de 1-hidrox, 2-metilbenzeno. E aí as variações dos nomes aqui são as mesmas aqui, claro, considerando as variações nas posições. Mas a estrutura básica do nome é a mesma, só mudando as posições. Vamos ver que, cuidado, fenol não é álcool. Por quê? Eu quero chamar a atenção para essa estrutura aqui. Às vezes aparece aqui essa estrutura que é o ciclohexano, e apenas por não ter aqui aquela bolinha que indica ressonância, ou não conter as duplas e simples ligações alternadas, pode gerar uma confusão. Essa aqui, então, não é uma estrutura pertencente à classe dos fenóis. Ele é um álcool, porque este carbono aqui é saturado, e é um álcool cíclico, tá bom? Então, ó, nem todos os compostos orgânicos com um ou mais grupos de hidroxila ligados a uma cadeia carbônica fechada são fenóis. Veja que o exemplo aqui, eu tenho uma cadeia carbônica fechada, não é um anel aromático. Ela parece aqui por ter os 6 carbonos, mas não é o benzeno. Esse aqui é o ciclohexanol. Outras classificações aqui que nós podemos chamar aqui para os fenóis é de acordo com a quantidade de OH. Veja que aqui eu tenho um grupo OH por estrutura aqui. Então, é um monofenol, essas duas. Aqui um difenol e aqui um trifenol. Os fenóis em nossa vida, eles aparecem aí muito comumente como desinfetantes dos instrumentos cirúrgicos, utilizados aí como antissépticos hospitalares. Nós temos essa estrutura aqui deste composto, o hexaclorofeno, que aparece aqui o grupo fenol, OH ligado a carbono aromático, carbono do anel benzênico. E aqui aquelas estruturas que nós já vimos lá, elas têm outro nome. O nome, vamos dizer, comercial, o ortocresol, o metacresol e o paracresol. A mistura desses três aqui forma um desinfetante muito utilizado, que é a criolina. A criolina é uma mistura destes 3 fenóis. E na natureza? Na natureza também aparecem, né, compostos aí que apresentam o fenol, o grupo OH. Veja só, nós temos aqui essa estrutura do eugenol, que é a essência de cravo da Índia. Nós temos a estrutura da vanilina, que é a essência de baunilha. Veja aqui a existência do grupo OH. Aqui eu tenho outros grupos oxigenados, só que não estão conectados igual ao OH, então pertence a uma outra função oxigenada, a qual ainda nós não vimos, mas nós estamos apenas evidenciando aqui este grupo OH. E aqui o timol, a essência do tomilho, onde eu tenho aqui único e exclusivamente como função oxigenada a função fenol, OH ligado a carbono aromático. Resumindo aí o que nós falamos, nós estamos vendo para essa aula todos os grupos contendo a hidroxila. Nós vimos o álcool, OH ligado a carbono saturado. Nós vimos o fenol, OH ligado ao anel benzênico. E também conversamos sobre o enol, que é quando este meu carbono aqui aparece fazendo uma ligação dupla. Por fim, nós vamos encerrar aí o nosso referencial teórico nos fazendo a seguinte pergunta. Um composto orgânico ele pode apresentar mais de uma função química? Nós já vimos ao decorrer da aula que sim. Em se tratando de funções que nós falamos, nós vamos ver aqui para a estrutura do gingerol, que é um composto químico encontrado no gengibre, é que ele apresenta aqui a função fenol, marcada aqui, e a função álcool que nós estudamos, o OH ligado a carbono.
Aqui também aparece uma outra função oxigenada, que nós vamos ver depois que é uma cetona. E aqui também aparece uma outra função oxigenada, que é um éter, que nós vamos ver depois. Mas aqui está destacada as funções que nós já vimos. Parte de muitos exercícios é apenas reconhecer as funções. Nem sempre é cobrado a questão da nomenclatura. Muitas vezes, os exercícios pedem apenas o reconhecimento dessas funções. Nós vamos dar início, então, à correção dos exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, listados a partir da página 46 do volume 3 do PET do terceiro ano, disponível no site aqui. Vou trazer para a nossa tela, para a nossa lousa, o exercício 1, a atividade 1, onde faremos o reconhecimento das funções álcool. Vamos iniciar pela atividade 1. Então, veja, de acordo com os textos acima, quais dos compostos abaixo podem ser classificados como álcoois? Justifique sua resposta, ou seja, de acordo com o texto fornecido como material, como referencial teórico lá no PET. Então, nós precisamos de fazer o quê? Encontrar aqui quais compostos podem ser classificados como álcoois. Qual o requisito para ser classificado como álcool? É que eu tenha o OH ligado a um carbono que seja um carbono saturado. Então, vamos aqui para a nossa primeira estrutura, para a nossa primeira molécula, onde eu tenho aí, primeiro, que eu vou evidenciar todos os grupos OH, ou todos os grupos oxigênio, todos os átomos de oxigênio em cada uma dessas estruturas e verificar as condições. Para ser álcool tem que ser OH. Então, portanto, aqui eu já tenho a primeira condição de ser o grupo OH hidroxila. E depois este meu carbono aqui, ele tem que ser um carbono saturado. Então, portanto, faz dele ser um carbono saturado? Sim, todas as ligações que eu tenho aqui são ligações do tipo simples. Então, se eu verificar, essa ligação é simples, ligação simples, ligação simples. Então, portanto, atende o meu segundo requisito de ser um carbono saturado, o que faz dessa estrutura aqui ser um álcool. E aí, sendo um álcool, né, este aí a gente vai ver que ele é o isopropanol, ou propan 2-ol, porque ele tem esses 3 carbonos aqui, né, fazendo aqui a sua sequência de cadeias carbônicas, e aqui o grupo OH ligado a este carbono aqui, o carbono do meio aqui desses 3. Então, é um álcool e é o propan 2-ol. Agora vejam essa estrutura. Primeira coisa que eu faço, vou procurar evidenciar aqui os oxigênios. Eu vejo que aqui eu tenho esse meu oxigênio, só que esse oxigênio ele não é OH. Então, não pode ser a função álcool. Não é a função álcool, então, portanto, este composto não é um álcool. Este oxigênio, ele aqui representa a função aldeído, que nós não vimos ainda, mas este aqui é um aldeído. Para ser álcool, tem que ter OH ligado a carbono saturado. Agora, essa estrutura aqui, vamos evidenciar aqui os átomos de oxigênio, procurando funções oxigenadas. Eu tenho um oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, aqui, aqui e aqui. Veja que eu tenho vários átomos de oxigênio e agora eu vou procurar o grupo álcool. Por quê? Porque para ser álcool tem que ter OH. Veja que este aqui é dupla O, mesmo caso aqui, ó, dupla O. Essa função não é álcool, ela é um aldeído. E agora, eu vou ver que aqui eu tenho OH. Então, em um primeiro momento, me caracteriza a função álcool. Só que eu tenho que ver se este carbono é saturado. E aí, confirmo que ele é saturado, ou seja, todas as ligações dele são simples. Então, aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um álcool, aqui eu também tenho um álcool, álcool, e aqui eu tenho outro álcool.
Então, portanto, o que me caracteriza aí que eu tenho essa estrutura que tem 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas, e todas essas 5 hidroxilas são pertencentes à classe funcional álcool. Por fim, eu quero mostrar essa estrutura. Veja que aqui no último item fornecido, eu tenho oxigênio aqui e tenho oxigênio aqui. Como que é este oxigênio que está aqui embaixo? Esse oxigênio está assim, né? Mas ele é o OH, né? Pertencente ao grupo álcool. Aparentemente, me faz pensar que só por aqui eu poderia dizer que era um grupo álcool. Mas veja só que neste carbono aqui, eu tenho um outro oxigênio ligado a ele através dessa dupla ligação. Então, o que faz com que essa função não seja álcool? Neste caso, essa função ela é a função de um ácido carboxílico, tá bom? É outra função oxigenada. Nós começamos lá no começo do vídeo apresentando, né, algumas funções. Mesmo que eu tenha um OH aqui, não me caracteriza a função álcool, porque essa função que é caracterizada por ser representada dessa maneira, C dupla O, OH, me mostra que essa função pertence a ácidos carboxílicos, tá bom? Então, portanto, não vai ser para a gente um álcool essa estrutura aqui. Na atividade 2, ele pede o seguinte: de acordo com a IUPAC, o nome do composto de fórmula. Então, ele dá a fórmula e ele me dá as alternativas. Vamos, então, atribuir o nome a este composto aqui. Vejamos que o quê? Eu tenho que encontrar quem? Primeiro, a grupo funcional, A, que eu sei que aqui é o OH. Então, a minha cadeia carbônica ela deve obrigatoriamente englobar este OH. Então, portanto, ela vai ter que passar por este carbono aqui. Se ela sair daqui, né, vamos supor que agora ela saia deste carbono aqui, ó. Para quê? Para passar por este carbono, onde está o OH, eu vou seguir para cá, vir aqui, e se eu continuar reto, eu encontro mais um carbono. E se eu descer, eu encontro mais 2 carbonos. Então, portanto, olha aí de amarelo, o meu sequenciamento da minha cadeia principal. E agora, para eu dar o nome, eu vou ver que ficou alguém de fora, vamos circular esse alguém que ficou de fora. Esse alguém que ficou de fora é a ramificação, e o que falta para eu dar o nome é atribuir a contagem dos meus carbonos. Por onde eu vou começar a minha contagem dos meus carbonos? Nós já discutimos na aula que nós devemos começar por uma extremidade agora que esteja mais próximo do grupo funcional. E o grupo funcional, nesse caso aqui, é o OH. Então, portanto, eu vou começar por este carbono. Mesmo que aqui tenha ramificação, eu não vou começar por este carbono. Embora este carbono aqui, né, esteja mais perto da minha ramificação, eu vou começar por um carbono que esteja mais próximo de onde? Da função que eu estou analisando aqui, né, que é uma função álcool. Então, portanto, este aqui vai ser o carbono 1, esse aqui o 2, esse aqui o 3, 4, 5, 6, 7 carbonos aí na minha cadeia principal. Como que vai ficar o nome? Começo o nome por quem? Pelo radical, que é este cara aqui que está conectado no carbono 5, da mesma forma que nós fazíamos anteriormente. Então, eu tenho 5. O que eu tenho no carbono 5? Um grupo metil. 5-metil. Terminei quem está de fora? Terminei as minhas ramificações? Sim. Parto para o nome de quem agora? Da cadeia principal, que tem quantos carbonos? 7 carbonos. 7 carbonos é hept, tá? Hept. São 7 carbonos. Entretanto, a gente traz ele para cá sem o H, né?
sem o H vai ficar EPT. Qual o tipo de ligação que há entre os 7 carbonos? São todas ligações o quê? Simples. Então, AN. E agora, eu tenho a minha função, que não é mais hidrocarboneto. Se fosse hidrocarboneto, O. Mas aqui eu tenho um álcool. Então, terminação OL. O que designa essa minha terminação OL? A existência desse grupo OH. E qual a posição desse grupo OH? Esse OH está conectado aqui no carbono de número 2. Então, 2 e terminação OL. Então, portanto, aí eu fico com o nome da minha estrutura. 5-metil-hepitan-2-ol. Vamos marcar a alternativa aqui, que vai corresponder a este nome. Será a alternativa E, 5-metil-hepitan-2-ol. Então, portanto, para essa questão fica sendo a alternativa E. No próximo vídeo abordaremos as resoluções das atividades 3, 4 e 5. Espero que você tenha compreendido o conteúdo neste vídeo que ficou um pouco mais longo, porém é para dar uma introdução às funções oxigenadas. Apresentamos essas 3 funções e também já apresentamos que virá outras funções que seguirão basicamente o mesmo esquema de nomenclatura. Obrigado por assistir.